Nós cumprimentamos aos nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos o nosso programa Você Pergunta e o Pastor Responde. Esse programa vai ao ar todos os domingos e tem o propósito de esclarecer dúvidas dos nossos irmãos e daqueles que participam dos nossos cultos, que estão diante de alguns aspectos daquilo que é a nossa prática de culto, nem não entende e encaminha as suas perguntas. E nós temos a grata satisfação de responder, porque sabemos que o conhecimento permite as pessoas caminharem de uma forma mais segura. E nessa oportunidade nós temos a grata satisfação de ter conosco aqui, para participar desse programa, o pastor Antônio Carlos de Oliveira, que é integrante do Conselho Presbiteral. E nos alegra, a participação do pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor, pastor Adaíso, a paz do Senhor a todos que acompanham conosco este programa. Pastor Antônio Carlos, nós hoje temos como tema, que é resultado de algumas dúvidas, alguns questionamentos, Sim. Um tema que é corriqueiro, nos nossos cultos, que é a imposição de mãos. E nos trouxe aqui um dos nossos ouvintes e que participa desse culto, o senhor Antônio da Silva, e ele coloca aqui a necessidade de entender, Sim. acerca da imposição de mãos. Por que em todos os finais de cultos nós encerramos com este ato? O que significa? Mas, obviamente, para que possamos entender com clareza acerca deste ato, é importante que estejamos indo lá na origem, Perfeitamente. para que haja um entendimento, acerca desse ato. Portanto, a primeira pergunta, pastor Antônio Carlos, que eu trago para que o pastor possa responder e esclarecer qual o aspecto profético da imposição de mãos. Perfeitamente. A base da imposição de mãos, ou o fundamento, está logo lá em Gênesis, quando foram constituídas as tribos de Israel. Evidentemente que Abraão, o seu sucessor, não foi seu primogênito direto, que era Ismael, o primeiro, foi o Isaque. Depois Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó era o segundo, não era o primogênito, mas Deus o escolheu. E depois Deus falou com ele lá em Betel, confirmando que Deus o havia escolhido adiante do seu irmão. Depois, mais tarde, Jacó, que teve 12 filhos, quando ele vai abençoar os filhos de Israel, seus filhos, que eram 12, ele chama José. Aqui tem detalhes que a gente precisa comentar, sabe, pastor Daíso? Perfeitamente. Fica à vontade, pastor. Veja que coisa interessante, que desde o início o Senhor sempre apontava a questão profética à frente de tudo. Então, sendo repetitivo, o primogênito de Abraão era Ismael, mas Deus escolheu Isaque. Quer dizer, não seguiu aquela linha de nascimento, primogenitura, segundo o que nasceu primeiro, mas o que prevaleceu foi a escolha espiritual, embora que deveria ser da descendência dele. No caso de Isaque, o primogênito era Esaú, mas Deus o escolheu Jacó por questões espirituais, que não vamos mencionar aqui, que a história é conhecida. E agora,
os filhos de Israel, que eram 12, um deles deveria ser escolhido como o sucessor de Jacó. Perfeitamente. Pastor Antônio Carlos, então o que o pastor está colocando é que a imposição de mãos, ela tem o propósito de fazer uma transferência, né? Perfeitamente. O que nesse aspecto de transferência, o que você pode nos falar? O que se transfere, né? Perfeitamente. Então, olha só, Abraão foi a pessoa escolhida por Deus para que Deus executasse a sua obra, sobre ele e sobre sua descendência. O seu sucessor foi escolhido por Deus. Então, quando Abraão, por profecia, ora a respeito de Isaac, escolhe Isaac, ele escolheu por profecia, exatamente seu sucessor, para realizar a obra que estava sobre Abraão. Isaac transferiu para Jacó, e agora Jacó tinha 12 filhos. Se fosse por primogenitura natural, seria Rúben, o mais velho. Mas é evidente que, embora nada tivesse sido falado ainda, que Deus havia escolhido José. Ficou claro isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, pastor Antônio Carlos, então nós podemos entender que a imposição de mãos é um ato simbólico e profético. Simbólico e profético. Usado para transferir uma bênção, transferir uma autoridade, né? Sim. E uma responsabilidade. Uma liderança também. Uma liderança. Isso, nós encontramos isso lá no Velho Testamento, né? Que é a origem desse ato profético, né? Aí, o que acontece? Jacó tinha 12 filhos. Naturalmente seria Rúben, mas Deus não escolheu Rúben. Ficou claro que a escolha de Deus estava sobre José, porque foi José que Deus usou para todos os prodígios, para salvar o povo de Israel. E agora, Jacó, que é Israel, próximo à sua partida, chama os filhos para abençoar. Ele chama primeiro José. Estava claro que a primogenitura espiritual, a liderança espiritual, estava sobre José. E na hora de impor as mãos, ele não impõe as mãos sobre José. O que, aliás, já estava claro que era José. Ele chama os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Manassés, o primogênito, natural, e o segundo, Efraim. E na hora de impor as mãos sobre ele, ele cruza as mãos, colocou a mão direita sobre o menor e a mão esquerda sobre o maior. Então José disse: meu pai, é o contrário, né? Não é isso que você está fazendo. Disse, não, meu filho, é isso mesmo que Deus quer, é essa forma mesmo. Então ele estava dizendo ali, olha só, primeira coisa aqui que está dentro da pergunta aqui do pastor Adaíso. Na imposição de mãos, ele estava fazendo a transferência da liderança espiritual para conduzir o povo de Israel. Era uma unção ao ministério. E o ministério é serviço, né? Ao trabalho em nome do Senhor que seria feito. Mas merece ainda explicações aqui. Estava claro que era José. Até ali ficou claro que era José. Ficou claro que era Jacó, ficou claro que era Isaac, e ficou claro que era José pelas maravilhas que Deus operou e como que José salvou a família. Mas agora ele foi além de José, o que seria depois de José. E quando ele põe as mãos trocadas, a primeira coisa que ele quis dizer que a liderança espiritual, a unção espiritual para dirigir o povo de Deus, para o ministério, para essa função, não seria pelo processo natural. Seria pelo processo espiritual, ou seja, seria por escolha de Deus. Vontade de Deus. Por profecia. Vontade de por Deus. Vontade de Deus, ou seja, por profecia, não é? Exatamente. O tema realmente é muito profundo, né? Muito profundo, e nós vamos observar que a imposição de mãos, ela é uma transferência de uma bênção, ela é transferência de autoridade, ela é uma transferência de uma responsabilidade.
Eu gostaria que o pastor fizesse uma menção acerca do ato de Moisés. Moisés, ele impôs as mãos sobre Josué no encerramento do seu ministério. O que significou aquele ato? Exatamente. Então, no caso de Moisés, observa que já não estava... Eu vou voltar um pouquinho atrás para falar sobre Moisés. Então, o que aconteceu? Quando Jacó cruza as mãos, ele diz, em primeiro lugar, que a escolha para o processo natural estava cancelada. Segundo, que a escolha dali por diante seria a escolha de Deus. Assim como Rubem e Simeão serão Efraim e Manassés. Ou seja, assim como os dois primogênitos naturais serão daqui por diante os primogênitos espirituais. Então, quando chega em Moisés, não era nem filho de Moisés, mas porque a escolha viria de Deus. E Deus escolhe, prepara e escolhe alguém da sua vontade que iria dar sequência à obra dentro da vontade de Deus. Então, quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, ele não fez de vontade própria. Foi Deus que disse a ele que o sucessor... O Senhor estabeleceu aquele que haveria de sucedê-lo. Deus estabeleceu. Então, quando ele impõe as mãos, ele executa, vamos dizer assim, de forma profética e de forma humana, e visível, né? Que Josué seria o sucessor. Interessante que ali naquele momento ele transmite a autoridade espiritual para liderar o povo, porque era um momento assim de grande importância na vida do povo, e aquele que haveria de liderar teria que ter a unção do Senhor. E a imposição de mãos era ali, não era ele, o Moisés transferindo, mas ali era o Senhor, através de Moisés, conferindo a Josué as condições necessárias para essa nova, aquela última etapa do povo até a terra prometida. Agora, é interessante, pastor Antônio Carlos, que este ato também, né, obviamente nós vamos tratar desse aspecto num outro programa, um aspecto prático, né? Sim. Mas este é um ato também que os nossos irmãos vão identificar de uma forma muito comum na igreja o momento em que também aqueles que vão receber o ministério ou qualquer atividade na igreja, eles recebem uma imposição de mãos, né? Eu gostaria que você mencionasse, porque tem uma relação com esse ato de Moisés para com Josué. Exatamente. Então, no Novo Testamento, se observa também que este ato de imposição de mãos, agora não tratando com um povo, mas tratando com a igreja, não é? Que muito mais heterogênea, que veio dos gentios, o apóstolo Paulo, ele começa a constituir obreiros no lugar onde ele passa, e quando ele constitui ministros, ele faz isso, em primeiro lugar, sempre acompanhando a linha profética, né? Ele faz por profecia e por imposição de mãos. Então, quando ele impõe as mãos sobre Timóteo, por exemplo, que é um exemplo, foi realmente chamado para o ministério, ele faz isso por profecia, porque Deus revelou a ele que esta pessoa deveria ser levantada para o ministério e impõe a mão sobre ele, transferindo sobre ele também a bênção que ele recebeu. Era uma transferência de bênção também, uma transferência de ministério neste caso. É isso, pastor Adaíso? Perfeitamente. Agora, pastor Adaíso, também, no levantamento dos diáconos, antes de Paulo ainda, hein? Aqui está, e a palavra diz assim: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E eles foram constituídos diáconos por profecia também. Ou seja, nós estamos contemplando ali a transferência de uma responsabilidade. Era uma bênção, que é honroso. Claro. É honroso receber uma missão da parte do Senhor, né? A autoridade para o exercício daquela função. Ou seja, todas as vezes em que na igreja um irmão é chamado à frente e
e se impõe as mãos sobre ele, o ministério fazendo isso, mas por vontade, por uma determinação da parte do Senhor, porque todos os atos de levantamento na obra, né, Por profecia. é por profecia, é por revelação, é a Exatamente. vontade do Senhor. Ou seja, para nós que recebemos, é honroso. É honroso no momento que o irmão é chamado à frente da igreja e ele recebe a imposição de mãos por parte do ministério, ali é o Senhor conferindo a ele uma honra para a realização de uma obra, ou seja, é o Senhor habilitando ele para o exercício daquela missão conferida, quer seja como obreiro, como diácono, como integrante do grupo de intercessão, como integrante do grupo de louvor, como participante do grupo de senhoras, ou qualquer atividade na igreja, ele recebe uma ordenação da parte do Senhor. Perfeitamente. Mais um adendo aqui. No caso de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14, Paulo falando a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Então, o que o pastor Adaíso acabou de dizer, não foi escolha humana, foi por revelação. Ou seja, neste caso é muito importante, às vezes as pessoas elas recebem essa bênção, essa transferência, e lá no decorrer ela procura o pastor e diz: olha, pastor, eu vou entregar a minha função. Ela está dizendo o seguinte, que ela está rejeitando aquilo que foi dado por profecia. Por profecia. Então, é muito importante que os irmãos entendam isso, este ato de imposição de mãos, no momento em que você recebe uma bênção, uma transferência da parte, porque é uma ordenança da parte do Senhor. E aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas é honroso. E uma nós alegria. Precisamos preservar e guardar com zelo aquilo que o Senhor conferiu às nossas vidas. Pastor Adaíso, irmãos, mais um detalhe, ainda estou no 1 Timóteo 4,14. Bom, o Senhor escolheu, revelou ao presbitério é o conjunto de pastores, né? Então o Senhor revelou ao presbitério como que vai manifestar agora este ato de constituição de alguém ao diaconato ou ao ministério ou em alguma função, mediante a imposição de mãos. Aí quando se faz a imposição de mãos, você está constituindo aquele apto, ele adquire aptidão para o exercício daquela função. Recebe a unção, inclusive, né, para executar aquela Pastor função. Antônio Carlos, o assunto realmente é rico, é muito interessante, né? E é importante que a igreja ela tenha uma consciência deste valor, né? Desse ato de imposição de mãos para o exercício de uma função. E volto a dizer, dessa honra que o Senhor conferiu, porque no momento em que Moisés impõe as mãos sobre Josué, ele conferiu a Josué uma honra, né? Porque todas as vezes que nós somos comissionados pelo Senhor a uma determinada atividade, é um ato honroso que o Senhor confere às nossas vidas. Mas, pastor Antônio Carlos, nós estamos chegando ao final do programa. Sim. Né? Foi realmente maravilhoso, as suas explanações, ficou claro, mas nós vamos continuar com o programa. Tá? Perfeitamente. E em outra oportunidade nós estaremos aqui juntos para tratar desse tema, agora aplicando a imposição de mãos de uma forma mais prática, né? E trazendo maiores esclarecimentos acerca deste ato que é profético e revestido de significados assim, muito importantes para a igreja. Perfeitamente. Amém.
A paz do Senhor Jesus, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor Jesus, todos aqueles que estão nos acompanhando, e queremos dizer que estamos aqui querendo receber as suas indagações. Encaminha e nós teremos o máximo prazer de responder às suas indagações. Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.